Olá, queridos, tudo bem? Mateus capítulo 4 diz assim a palavra do Senhor. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és filho de Deus, manda que esta pedra se torne em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o penáculo do templo. E disse: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus disse: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele o servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Uma palavra muito conhecida, irmãos, da Bíblia Sagrada, quando diz que o Senhor Jesus, depois que recebeu o batismo pela mão de João Batista, diz a palavra do Senhor que o Espírito Santo de Deus, ele conduziu o Senhor Jesus até o deserto. E por 40 dias e 40 noites, ali no deserto, o inimigo tentou o Senhor Jesus por 3 vezes. Mas todas as 3 vezes que ele foi tentado, o Senhor Jesus deu uma resposta e mandou que o inimigo saísse da sua presença. E diz a palavra de Deus que depois que o inimigo saiu, o próprio diabo saiu da presença do Senhor Jesus, os anjos vieram e o serviram. O que é que nós aprendemos nessa mensagem? Eu coloquei como título: Vencendo o nosso inimigo. Amado de Deus, o nosso inimigo, a Bíblia diz que ele está bramando. Bramando é o nosso redor, ou melhor, ao nosso derredor, para tentar nos tragar. Mas diz a Bíblia que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o livra. Então, em nome do Senhor Jesus, vencendo o nosso inimigo, primeiro é confiando no Senhor. Jesus ali, ele confiou no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó. Cheio do Espírito Santo, quando o inimigo se aproximou dele, quando o inimigo tentou ali sobre a sua vida, o Senhor Jesus, ele cheio do Espírito Santo, ele venceu o inimigo. Deixa eu te dizer algo da parte de Deus, em nome do Senhor Jesus. Tenha confiança no Senhor, confie nele, em meio a essa luta, em meio a essa peleja, em meio a esta diversidade, confie no Senhor. A sua confiança precisa estar no Senhor. Lá em 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo 20, a Bíblia diz que Deus deu vitória a Josafá. Quando Josafá estava cercado pelos amonitas, pelos edomitas, pelos da montanha de Seir, a Bíblia diz que era uma multidão contra Josafá, quando o povo de Judá e Jerusalém. Mas diz a palavra de Deus que quando anunciara a Josafá que vinha sobre ele uma grande multidão, ele reuniu toda a congregação na casa do Senhor e passou a buscar o Senhor em oração, em louvores, em canto, em jejum. E diz a Bíblia Sagrada que o Senhor tomou um profeta ali dentro da congregação e disse para Josafá: Josafá, nesta peleja tu não vai pelejar, porque a peleja a partir de agora não é mais tua. A partir de agora a peleja é do Senhor. E diz a Bíblia que o Senhor então deu vitória a Josafá. Sabe o que é que eu entendo, irmãos? Quando nós confiamos no Senhor, independente de qual seja a peleja, independente de qual seja a situação, a circunstância, o Senhor nos atende e Ele nos dá vitória. A segunda lição que eu entendo é meditar de dia e de noite na palavra do Senhor. Irmão, sem leitura da palavra você não tem resposta para Satanás. Jesus, ele venceu essa batalha, Jesus, ele venceu as tentações, porque ele era cheio de Bíblia, era cheio da palavra do Senhor.
Medite na palavra do Senhor para que você possa ter resposta para Satanás quando ele se apresentar contra a sua vida. No Salmo 1, versículo 2 diz: antes tenha o teu prazer na lei do Senhor e na sua lei medite de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, onde dá o seu fruto na estação própria e as suas folhas não caem. Você está entendendo o que o Senhor está falando? E tudo que fizer prosperará. Quando você está cheio da palavra de Deus, quando você está cheio de Deus, o Senhor é contigo, o Senhor te sustenta, o Senhor guerreia em teu favor, o Senhor vai à tua frente. Tu tem resposta para dar para Satanás, tu tem resposta para dar para os acusadores, tu tem resposta para dar para aqueles que falam de ti, tu tem resposta para dar para aqueles que fofocam contra a tua vida. Quando você lê a palavra do Senhor, o Senhor, Ele te sustenta. O Senhor, Ele é contigo. O Senhor sustenta nas tuas mãos e te dá grandes vitórias. E para terminar, o que eu entendo, vencendo o nosso inimigo. Vencemos o nosso inimigo quando exercitamos a nossa fé. O Senhor Jesus ali, ele estava cheio do Espírito Santo e ele exercitou a sua fé. A fé no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó. Hebreus capítulo 6, versículo 10 diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e é o galardoador, o recompensador daqueles que o buscam. Quando você busca a palavra de Deus, quando você faz a obra do Senhor, quando você busca a face do Senhor em oração e jejum, o Senhor te responde e Ele te dá grandes vitórias. Creia nisso, meu irmão. Creia que o Senhor é contigo. Creia que o Senhor vai te dar vitória nessa peleja, nesta causa, nesta luta. Amém? Toma esta palavra e guarde no seu coração. Eu ia gravar lá no Parque da Cidade, aqui em Santarém, onde eu sempre gravo, mas começou a chover, eu digo, não, vou parar aqui, vou gravar aqui no carro mesmo. Então, dê um like, compartilhe esse vídeo, em nome do Senhor Jesus.